construção de rede. Eu tenho certeza, né, que quem faz parte do negócio quer saber um pouco mais sobre esse assunto. Nosso negócio ele tem aí braços de desenvolvimento, né? Nós temos aí a venda de produtos e a construção de rede. E propriamente dentro daquilo que envolve construção de rede, nós vamos desenvolver aqui o que eu chamei dentro da minha preparação aqui de raio-x da rede. É fundamental você saber realmente o que acontece na rede, né? Como que ela se forma, né? O que faz com que a gente tenha condição real de definir estratégias, né? Nós vamos ter uma noção bem apurada sobre o assunto construção de rede. Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Cerqueira. Sou atualmente Royal Elite na Amaca Paris. Vou passar o treinamento do assunto que nós já anunciamos aqui, não é? Construção de rede. E dentro daquilo que envolve a minha história nesse negócio, né, a Amaca Paris, a minha história e a Amaca Paris acho que caminha assim em paralelo, né? Na Amaca Paris eu já faço parte desse negócio, né, há 8 anos e realmente ah, toda vez que eu lembro de tudo que aconteceu, eu fico assim realmente maravilhado, né, com tudo que aconteceu. Sou casado, né? Tenho a minha esposa, Núbia Martins, meu filho Rafael Costa, né? Como eu disse, os 8 anos de desenvolvimento. Dentro desse desenvolvimento, eu vi a empresa nascer com aqueles 6 perfumes lá atrás, né? Quando todo mundo desacreditava, acompanhei toda a jornada de crescimento da empresa e hoje ela é essa referência no mercado, né? Então, é algo que nos orgulha muito participar desse processo que a empresa passou. E bem sobre isso também, do processo de criação da rede, nós vamos conversar aqui. Tá bom? Falando em rede, a minha rede hoje, eu não sei se vocês estão percebendo, a voz está um pouco embargada, né? Saí de uma gripe recente, tá? Então me desculpem se acaso vocês perceberem alguma alteração na voz. A minha rede ela é composta aí atualmente de mais de 150 mil pessoas, ok? Para quem é bom de conta aí, 10% desses 150 mil são diretos. Evidentemente que alguma queda, né, de diretos ocorreu ao longo do tempo, né? Mas a gente tem uma noção legal aí dessa questão de formação de rede, né? Então, eu, inclusive, sou muito grato à minha rede. Eu costumo dizer que a rede, a minha rede, é o meu maior patrimônio nesse negócio, né? Eu, quando estive na primeira convenção da AMACA, lá em 2018, no Credit Carral, né? Me deram lá um microfone no palco para eu poder falar um pouco sobre o momento, né? Naquela ocasião eu era Royal Diamante e eu disse ali, né, que o meu maior patrimônio é a rede. É sobre isso que nós vamos conversar, né? Dentro daquilo que envolve a construção da rede, toda a consequência. Então, eu sou muito grato pela rede, por quê? Porque a gente faz parte do milhão, né, do clube do milhão da empresa. A gente já fez cruzeiros, já ganhamos carro zero, viagem internacional, né? Tive a oportunidade de conhecer Cancún. Então, eu só tenho a agradecer à rede. E não posso deixar de citar aqui o meu patrocinador, né? Eu acho que ninguém conhece o César Martins, não é verdade? Eu acho que ninguém conhece o César Martins aí, né? Só o nosso Imperial na empresa. Eu tenho uma amizade com o César Martins aí de longa data, né? São mais de 12 anos aí. Antes da AMA, que a gente já tinha uma amizade, e aí com a AMA que a gente passou a fortalecer essa amizade, inclusive o que permitiu o desenvolvimento do nosso negócio em Maca Paris. Mas sem mais delongas, vamos entrar para o nosso treinamento. Eu queria convidar você aí a se preparar, né? Se você quiser anotar, não sei se você vai registrar, se você vai gravar, mas algumas informações aqui não vai ser novidade, né? Mas dentro da apresentação eu tenho certeza que alguma coisa vai servir para você. Então nós vamos começar aí com esse conceito, ok? No nosso negócio, o segredo não é vender sozinho, mas criar uma comunidade de pessoas que vendem e se desenvolvem juntas. Quando nós falamos desse conceito, e aqui eu já compartilho a minha técnica de assimilação de conhecimento, né? Eu costumo destacar algumas frases soltas e expressões. Isso facilita muito o meu aprendizado. Então,
quando a gente fala de negócio, a primeira observação que eu faço, nessa ideia de construção de rede, você tem que assumir a responsabilidade. O negócio é seu. E, no que diz respeito à construção de rede, essa é a sua consciência máxima. O negócio precisa ser visto realmente como seu, né? É uma responsabilidade intransferível. E quando nós falamos de construção de rede, a gente naturalmente fica com aquele pensamento, né? Como desenvolver, e aí muitos falam de segredo. Olha a outra palavra destacada aqui, né? Quando a gente conversa com as pessoas que realmente têm resultado, alguns citam o segredo. E aí a gente fica entre dois paradoxos, né? A expectativa e a realidade. Construção de rede, nossa, é algo que transforma a vida e de fato transforma. Mas a gente se depara com a realidade disso. E a realidade do nosso negócio, no que diz respeito à construção de rede, não é vender sozinho, ok? Então, quando nós pensamos aí no que diz respeito à construção de rede, que é o foco do nosso bate-papo aqui, vender sozinho não é realmente o nosso foco, né? A gente pode vender sozinho no nosso negócio? Pode. Olha que interessante. Podemos consumir sozinho? Podemos também. Mas quando a gente fala de construção, aí a gente precisa entender que é preciso conectar pessoas, ok? Então, aí a gente pensa o quê? Na criação de uma comunidade. Essa expressão, comunidade de pessoas para o multinível, de certa maneira, é uma expressão nova, mas é a mesma coisa, né? Conectar pessoas, construir comunidade de pessoas. Isso é uma realidade. Na construção dessa comunidade, você não consegue sozinho, ok? Você precisa realmente promover a criação dessa rede. E aí, inevitavelmente, nós falamos de desenvolvimento juntos. Nós precisamos desenvolver essa comunidade, não é? Não tem como você falar de uma criação de comunidade de pessoas sem que essas pessoas sejam capacitadas. E nós vamos falar do desenvolvimento de pessoas, tanto o nosso desenvolvimento quanto as pessoas que a gente conecta nessa construção de rede, ok? Dito isso, nós estamos ainda falando do conceito de construção. Já temos a consciência que trabalhar sozinho, vender apenas. Eu acrescentaria aqui que trabalhar sozinho, vender apenas, consumir sozinho também é possível, não é? Então, vender sozinho é possível, né? Consumir sozinho também, mas construir rede não. Então, quando a gente fala de construção de equipe, nós estamos falando de duplicação e alavancagem, tá? Esses dois conceitos nós vamos destacar aqui, ok? Ao longo da apresentação. Então, quando nós falamos de construção de rede, nós precisamos atrelar a essa construção as duas palavras-chave, duplicação e alavancagem. Dentro dessa construção, nós vamos começar a entender que o que é 100% do meu esforço me permite atingir 100%, né? Quando eu trabalho com foco, né? Eu posso ter realmente o 100% no resultado. Mas quando eu construo a rede, eu posso pegar 1% de 100 pessoas. E isso permite ou favorece o alcance do resultado, né? Então, porque a gente fragmenta as ações, ações de consumo, ações de venda, ações de construção. Ok? Então, a gente está enfatizando aqui o conceito, e esse conceito é meu. Eu estou compartilhando com vocês um conceito simplificado, é meu, do que é uma construção de rede. Existem conceitos mais elaborados, mas eu vou me ater a esse conceito. O que é uma construção de rede? Comunidade de pessoas que consomem, vendem produtos e constroem rede. Conceito bem simples. Quando eu penso comigo aqui o que é construir essa rede, é realmente a comunidade que é composta por consumidores, vendedores, não é? E construtores. O nosso foco, olha a palavra destacada aí, é construção de rede. Então, naquilo que envolve a construção de rede, nós vamos observar aí três pontos. Quais são esses três pontos? Primeiro ponto, é possível construir sozinho? Já tivemos essa resposta. Construção de rede não é possível, não é? No multinível, não, ok? Mas olha que interessante, não é? Vender e consumir, sim. Já conversamos sobre isso. Nosso negócio é tão fantástico que quando você conecta pessoas durante essa construção da sua rede, você vai poder trazer consumidores, é o consumo inteligente,
você vai poder trazer exímios vendedores, e nós temos exímios vendedores na nossa empresa, não é? E a ideia de construção, que a gente já sabe que não pode ser sozinho. Quando a gente fala de venda, e eu não vou entrar muito no mérito, porque aqui o meu objetivo é falar de construção, até quando a gente fala de venda, a gente tem relacionado a venda à ideia de construção. Quem é vendedor sabe, não é? Por que que eu foco na construção, mesmo pensando em venda? Porque eu preciso ter a minha carteira de clientes. Olha que interessante. Mas é só um adendo, tá? Não vou focar em venda, até porque existem pessoas mais capacitadas para isso. Mas também na venda existe a ideia de construção, construção de carteira de clientes, ok? Bom, nossa palavra-chave construção de rede, vamos seguir na ideia de comunidade de pessoas. A gente está pegando aquele primeiro conceito, estamos dissecando ele, comunidade de pessoas. Quando você estiver pensando na construção da sua rede, o que que você tem que focar? Na classificação da comunidade. Talvez essa linha de raciocínio ainda seja nova para vocês, mas é como eu enxergo, ok? Estou compartilhando com vocês. Comunidade de pessoas. Dentro da minha rede eu vou ter uma classificação. Classificação de quê, Leonardo? Consumidores, vendedores, esses vão promover o giro de produtos, ok? Pense assim, comunidade de pessoas da minha rede. Quando eu classifico, eu vou entender que eu tenho consumidores e vendedores em relação a giro de produtos. Depois eu vou entrar no mérito do que esse giro de produtos me favorece na expansão da minha rede, nos resultados da rede, tá? Então pense assim, classifico a minha rede, consumidores, vendedores, giro de produtos, ok? Dentro dessa classificação eu tenho os líderes. Os líderes promovem a expansão da minha rede. Assim como eu, né? Se o nosso assunto aqui é construção de rede, cada um de vocês tem que enxergar o negócio, inclusive, como líderes, não é? Então, os líderes conectados no negócio por vocês, eles vão expandir o negócio. Estamos classificando. E, naturalmente, os empresários. No nosso negócio, nós podemos trazer empresários, né, para desenvolver a carreira. Nós temos aí um novo modelo de negócio, que é a conexão de franquias. Podemos também trazer esses empresários com visão de aquisição de franquias, né? E esses empresários vão fortalecer o negócio, ok? Qual é o efeito dessa classificação quando nós enxergamos os consumidores, os vendedores, os líderes e os empresários na nossa rede? Nós estamos promovendo o crescimento da rede, ok? Porque cada um, dentro das suas características, vão fazer com que a sua rede, a sua comunidade de pessoas vá se formando. Legal? Então, vamos para o terceiro ponto, e esse aqui é fundamental. Lembra lá do desenvolvimento que nós visualizamos no início da apresentação? Desenvolvimento de pessoas. O que que você vai fazer no momento em que você passa a focar a construção de rede? Desenvolver pessoas buscando a identificação. Identificação de quê, Leonardo? Identificação de interesses, necessidades, conquistas, sonhos e realização. É isso que você vai buscar na captação de pessoas, entender, identificar nos seus prospectos os interesses, as necessidades, as conquistas, sonhos e realização. Tudo isso que eu comentei aqui está diretamente relacionado ao quê? À promoção da conexão. Quando você começa a construir a sua rede, você não pode, em hipótese alguma, abrir mão da conexão. Você precisa conectar o seu time aos eventos, aos treinamentos de equipe e aos treinamentos e eventos da empresa. Tá bom? Então pense nisso. Essa forma de entender a construção da rede, o raio-x da sua rede, é pensando justamente em algum momento à frente conectar essas pessoas, ok? Com treinamentos da equipe, treinamentos da empresa, né? E os eventos, ok? Estou destacando aqui novamente a ideia da comunidade de pessoas, classificação, e vocês vão entender por quê, ok? Quando eu passo a classificar a minha construção de comunidade, e nós já observamos consumidores, vendedores, líderes, empresários, o que que eles vão promover, não é? Giro de produtos, expansão e fortalecimento, tendo como consequência o crescimento do negócio, na medida em que você vai conectando essas pessoas. Mas o que que
me fez destacar de novo essa classificação. Porque quando você conecta esses componentes, você tem a possibilidade de promover a evolução. Como assim, Leonardo? Promover a evolução na construção da rede? Simples assim, olha que interessante. Você conecta um consumidor, não é? Na medida em que ele vai se envolvendo com os produtos, com a conexão, né, comunicação que você precisa manter com os seus diretos, depois eu vou falar da profundidade, não é? Você pode fazer com que um consumidor se transforme em vendedor, que um vendedor se transforme em líder e que um líder no futuro se transforme em empresário, ok? Então é aí que nós enxergamos essa possibilidade de evolução. Por que possibilidade? Porque pode ou não acontecer. O consumidor ele pode entrar como consumidor e permanecer, não tem nada errado. Tá tudo certo, é o que ele quer. Lembra lá dos interesses, necessidades, conquistas e realização? Por isso que você precisa identificar. Porque quando você conhece realmente essa construção da rede, você vai ter condição real de promover essa evolução, trazendo ele de consumidor a vendedor, de vendedor a líder, plano de carreira, não é? Construção, e eventualmente no futuro próximo, né? Vamos considerar um futuro médio e longo prazo, né? Para não gerar tanta expectativa, ok? Aí ele pode chegar ao nível de empresário, né? Mas a gente precisa realmente ter alguma atenção nessa possibilidade de evolução. Por quê? Porque a gente precisa respeitar o estágio em que o prospecto se encontra. O que que eu quero dizer com isso? Se você trouxe o consumidor, respeite esse estágio. Ele quer contato com os produtos. E você vai fazer com que cada vez mais ele entenda ou perceba a qualidade dos produtos, né, pelo consumo, e a partir do consumo ele vá se encantando, não é? Da mesma maneira, você precisa respeitar o vendedor, tratar ele como vendedor, porque é nesse estágio que ele se encontra, não é? O líder, da mesma maneira, você vai tratar equiparadamente ao estágio em que ele se encontra. É um líder, você vai tratar ele como líder, respeitando esse momento. E o empresário da mesma forma, ok? Você precisa valorizar a experiência de cada um desses componentes. Valorize isso, porque o seu objetivo é potencializar o encantamento, né? Encantamento pelos produtos, encantamento pelas vendas, pela empresa, naturalmente isso acontece, né? Os líderes, porque enxergam no plano de negócio algo exponencial, né? E os empresários, porque eles querem alavancar os seus lucros, ok? Então, muita atenção com essa possibilidade de evolução. É possível evoluir de consumidor a vendedor, de vendedor a líder, de líder a empresário, mas a gente precisa ter claramente atenção com relação a essa possibilidade de evolução que pode ou não acontecer. Então, nós estamos falando aqui de consumo, venda e liderança, não é? Vamos seguindo aí na ideia de comunidade de pessoas. Quando a gente fala de comunidade de pessoas, dentro dessa construção, nós estamos falando de compartilhamento de interesses e objetivos, com foco na prioridade, ok? Dentro dessa construção, nós estamos promovendo a criação dessa comunidade com esse foco no compartilhamento de interesses e objetivos, focando prioridades. Que prioridades são essas? Primeira prioridade: consumir, construir com a ideia de desenvolvimento e venda, não é? Essas são as prioridades. Consumir, construir para desenvolver propriamente a rede, fala que propriamente dos construtores, que inclusive é o foco do nosso treinamento, né? E venda. Dentro dessa consciência de prioridades, nós temos aí o consumo de produtos, não é? É até lógico isso, né? Mas vai fazer muito sentido mais à frente, tá? Nós temos dentro da construção, desenvolvimento, a gente vai focar numa equipe sólida, por isso que você precisa ter a visão do raio-x consciente dessa construção, porque você quer crescer na carreira, não é? Dentro dessa construção do desenvolvimento. E naquilo que diz respeito à venda, que é a base do nosso negócio, não há que se falar do nosso negócio sem atrelar a venda. Se nós falamos de venda, nós estamos falando da base do nosso negócio.
né? Sustentação, né? E aí a ideia da carteira, lembra da construção? Comentei lá no início. Então, também para que você tenha a sua carteira de clientes, você vai construir essa carteira. Ok? Seguindo aí na linha de raciocínio e concluindo esse slide, nós estamos falando aqui do compartilhamento de interesses e objetivos, que tem relação direta com a experiência, conhecimento e prática. O consumidor ele quer experiência com os produtos, ele quer conhecer os produtos para, na prática, utilizar da melhor forma os produtos, seja a linha capilar, seja os perfumes, carro-chefe, seja os nutracêuticos, né? Então, ele vai passar pelas três esferas: experiência, conhecimento e prática, não é? Da mesma forma, o construtor, que é o foco da nossa conversa, né? O construtor, ele vai precisar adquirir essa experiência, conhecimento, para que na prática ele possa atingir os resultados. Qual o objetivo dele? Equipe sólida. Por isso que nós estamos passando essa visão da consciência. Da mesma forma, os vendedores, né? Os vendedores precisam da experiência de vendas, não é? Nós temos exímios vendedores aí, né? E esses vendedores fazem o quê? Eles vão compartilhar experiência e conhecimento para que, na prática, aquele convidado que tem foco em venda tenha resultado, dinheiro no bolso, né? Se o seu convidado tiver dinheiro no bolso, você pode ter certeza que a consequência é a expansão, né? A expansão tanto em venda como consequência da sua rede. Rede formando e funcionando é pontuação e bônus, né? Pontuação acumulada, a gente tem o avanço das graduações. Legal? Mas, bom, dito tudo isso, nós precisamos falar do mapeamento de rede. Esses conceitos não podem ser abandonados para aqueles que querem formar uma rede, ok? Quando nós falamos de mapeamento de rede, o meu conceito de mapeamento de rede é a análise das linhas e níveis de profundidade para a tomada de decisão barra ação. Então, quando você faz o mapeamento de rede, que passa por tudo que foi abordado aqui até o momento, você vai fazer a análise das suas linhas diretas. O que é a linha direta? São os seus convidados, baseado em tudo que foi conversado, né? Você precisa fazer tudo que conversamos nos slides anteriores para fazer a análise das suas linhas diretas. Essa é a primeira ação a ser tomada, analisar as suas linhas diretas, e em algum momento posterior você começar a fazer a análise da profundidade. E aqui vai a minha dica. Primeiro, você foca nos seus diretos, né? E aí, como que é esse foco? O que que precisa acontecer? Tá ali no final, ó. A ação, né? Então, se a gente fala de análise e tomada de decisão, né? Se você só analisa, toma a decisão e não age, dentro desse mapeamento de rede, a sua rede não vai crescer, ok? Então, por que a gente precisa fazer o mapeamento de rede? Chamei de MR ali para economizar, né? Então, vamos lá. Essa parte aqui eu considero interessante. Você faz o seu mapeamento de rede para facilitar a comunicação com a sua rede. Por isso você faz o mapeamento de rede. Que comunicação é essa? Quando você identifica o vendedor, ou desculpa, o consumidor, né? Porque foi ele que você trouxe para o negócio. Você vai observar ali o que que ele está comprando, qual o ticket médio dele, e depois eu vou entrar nesse mérito, para que você possa ter condições de desenvolver uma boa comunicação falando para ele das promoções da empresa, tudo que a empresa oferece, para que ele possa, em algum momento, durante um período, ou em todas as compras, aumentar o ticket médio. Por isso que você precisa fazer um mapeamento de rede, ok? Aí, dentro dessa necessidade, né, por que que a gente precisa, a gente fazer um mapeamento de rede, a gente observa aí que isso favorece o acompanhamento da rede. Você, de fato, estará acompanhando a sua rede, ok? Por quê? Porque isso ajuda a definir as melhores estratégias. Olha as expressões aí, duplicação e alavancagem, né? Se você estabelece uma boa comunicação com a sua rede, se você promove um acompanhamento de fato, você vai ter condição de definir estratégias eficazes para que você atinja os objetivos de expansão da sua rede e assim tenha condição de duplicar isso na rede. Duplicando essas ações na rede, né? Você vai alavancar o crescimento, né? E os resultados, ok? Essa questão que envolve a necessidade
fazer o mapeamento de rede favorece o quê? Ou gera o quê? Um senso de conexão. Já falamos disso, né? Ficou até meio colado ali. Gera um senso de conexão com a rede. Já falamos sobre isso, né? Ficou duplicado ali, ó, as frases, né? Clareza na consulta ao offline. Ficou repetido, mas essa clareza em relação à consulta do offline é o seguinte: quando você faz comunicação com a sua rede, quando você faz realmente um acompanhamento para definir as estratégias, naturalmente você vai ter dúvida. E aí você vai até o seu offline, né? Por que não dizer até o corporativo da empresa em alguns momentos, porque você vai ter dúvida. E quando você faz essas ações, você vai saber exatamente o que conversar com o upline, com a empresa, não é? Por quê? Porque você está fazendo um mapeamento de rede. Você vai saber exatamente o que perguntar. Tem muita gente que pergunta qualquer coisa, né? Assim, não, né, vamos dizer assim, por maldade. É simplesmente porque não tem ali aquela pergunta assertiva para que o resultado seja alcançado. Então, quando você faz esse mapeamento de rede, é preciso fazer, porque você vai saber consultar, conversar com o seu upline, ok? E aí a gente fala da identificação de ajustes nas equipes, por linha e profundidade, não é? Porque se você realmente age com essa clareza, não é? Você vai saber realmente o que ajustar nas ações junto aos seus diretos, em definição de estratégia, para que você possa promover a profundidade, que é uma consequência. Você fortaleceu a sua linha direta. Com todas essas ações, você começa a descer a construção da sua rede com uma cultura organizacional. Não vou nem entrar nesse mérito, porque aí a gente entra propriamente em administração, mas quando a gente fala de cultura, e vale a pena falar sobre isso, cultura organizacional, né? Que está dentro dessa ideia de duplicação e alavancagem, né? Você está duplicando, trazendo a cultura dessa consciência de mapeamento de rede. Se você faz isso e duplica, imagina a sua rede fazendo isso. O que você pode alcançar com os resultados, né? Mas para que tudo isso aconteça, eu fiz questão de botar ali, ó, abra o seu escritório virtual, né? Não tem como você fazer aí o seu mapeamento de rede e tudo isso que a gente comentou aqui, se você não abrir o seu escritório todos os dias. Principalmente, né, no início dessa construção, porque você vai realmente tendo a sensibilidade de agir conforme o que a gente está abordando aqui, ok? E aí, naturalmente, a gente fala de planejamento e estrutura, né? Sem planejamento não haverá estrutura de rede. Isso é fato, né? Se você não planejar, você não vai conseguir estruturar a sua rede. Então, você precisa fazer esse planejamento para que, de fato, a sua rede comece a ser estruturada. E aqui o esboço bem simplificado, né, de três linhas, né? Três linhas diretas, né? Você, como líder, trazendo consumidores, construtores e vendedores, ok? Cada um desses, dentro das suas características, vai potencializar o crescimento do seu negócio, em pontos e bônus, pelas compras recorrentes que eles vão fazer. Os consumidores, eles têm o quê como característica? Um ticket baixo de compras, característica de consumidores. Por quê? Porque ele está limitado ao consumo próprio, não é? Muitas vezes ele compra para a família, compra itens presenteáveis, né, para amigos, enfim, e o ticket médio, o ticket geralmente dele é baixo. Por isso a importância de você identificá-los, né, para que ele tenha acesso, pela sua informação, pela divulgação da empresa, às promoções, porque você vai fazer com que ele movimente mais as compras. Isso traz benefício para você, como eu disse, em pontos e bônus, né? Vou passar para outra extremidade, porque o oposto do consumidor é o vendedor. O vendedor ele já tem um ticket médio alto de compras. Por quê? Olha que interessante. O vendedor, ele compra para ele, né? Ele vai seguir a mesma característica do consumidor. Ele vai consumir para a família, para os amigos, mas ele tem a carteira. Lembra da construção? Então, a tendência dele é que ele compre mais, retire mais produtos da empresa. E você precisa definir as estratégias para que o vendedor ele realmente tenha esse movimento de crescimento no ticket médio de compras, porque isso vai trazer consequências positivas para ele mesmo e para você dentro do efeito de construção, ok? Deixei por último ali o construtor de rede, porque naturalmente, dentro dessa construção,
você vai abordando pessoas para falar do negócio e vai trazer visionários como você que são líderes e vão promover a expansão. Os construtores também são consumidores, não é? Em alguns momentos eles vão focar as vendas, mas são expansores, ok? E aí a consciência que você precisa ter. Ninguém constrói uma comunidade sem se conectar com pessoas. Se você quer construir uma rede, uma comunidade de pessoas, você precisa se conectar com pessoas. Quando? Uma vez por semana, né? Uma vez a cada 15 dias? Não, tem que ser todos os dias. Você precisa ter essa consciência de estar conectado com pessoas, para que essas pessoas possam se conectar à empresa pelo seu intermédio. É assim que você vai construir a comunidade de pessoas que é a sua rede, ok? Então, essa consciência é fundamental. Você precisa se conectar às pessoas, comunicar, conversar, né, se relacionar. E para isso você precisa conhecer o plano de negócio da empresa, toda a estrutura da empresa, para que você tenha propriedade para, ao se conectar com as pessoas, saber falar do negócio. E aí a gente fala dos pilares. Propriamente, os pilares é a ação efetiva, ok? O que que você vai fazer em ação efetiva para propiciar ou favorecer o crescimento da sua rede? Você vai fazer uma lista de pessoas e convidá-las, ok? Dentro dessa ação de construir a sua lista, você vai escrever mesmo, né? Vai chegar ali no seu papel, seu rascunho, e vai mandar caneta ali, escrever o máximo de pessoas que você se relaciona. E você não pode fazer acepção de pessoas. Coloque ali todo mundo, família, amigos, amigos de amigos, e vai mandando ver. Até quem você tem relacionamento é, mais pontual. E não faça, dentro dessa construção da lista, acepção, como eu disse, né? Eu mesmo tinha uma tendência, quando eu promovia ali a minha lista, eu pensava assim, o Joaquim, ele não tem característica de venda, a Maria não sabe liderar. Isso é a pior besteira, né? É a pessoa quem vai responder isso, não você. Você vai abordar a pessoa. E para que isso seja feito da melhor maneira, você precisa aplicar os 12 passos. Na semana passada, tivemos um treinamento fantástico com o Thiago Martins, que falou dos 12 passos. Uma coisa que ele falou que eu achei muito legal é que quando a gente pega esse material pronto da empresa, né, a empresa tem essa boa vontade de disponibilizar a roda, a gente só precisa fazer ela girar, né? Eu gosto muito de dar a minha cara para os materiais que chegam para mim, tá? E o que eu estou compartilhando com vocês aqui foi adaptado. Chegou para mim de uma forma e eu adaptei. Por quê? Porque isso traz uma personificação do que você vai apresentar para a pessoa, né? Seja o plano de negócio, seja a demonstração dos produtos. Você precisa realmente pegar os 12 passos que está ali pronto e dar a sua cara, para que a apresentação não fique tão robotizada. Pense nisso, tá? Porque isso vai favorecer o seu convite. Seu convite, ele precisa ser recheado de curiosidade, você precisa despertar a curiosidade do seu convidado, e isso você precisa fazer com entusiasmo. Entusiasmo natural. Não confunda entusiasmo com empolgação, ok? Por isso, a necessidade de você ser o mais natural possível. O seu objetivo é convidar para que a pessoa veja, para que ela decida. Então, você não pode fazer com que a pessoa chegue pressionada, né? Isso tem que acontecer naturalmente. A próxima fase é a apresentação. Então, você vai falar do sistema Infinity. Deixa o sistema funcionar por você. Você vai mostrar mais do que isso, você vai explicar. Mas tome cuidado com essa explicação, tá? Quando você for falar do nosso negócio, seja o mais objetivo nas primeiras informações. Fale aquilo que é fundamental e que vai gerar essa curiosidade na pessoa, porque muita informação geralmente gera uma aversão. A pessoa que pega muita informação, não todas, mas a grande maioria, acredito eu, quando é municiada de muita informação, já fica meio com barreiras levantadas, né? Então tome cuidado ao mostrar, ao explicar o sistema. Fale que existe um sistema que você está disponível, mas explique os pontos principais. Utilize as ferramentas, né? As ferramentas que a empresa disponibiliza, e elas mesmas, essas ferramentas, vão complementar aquilo que você está apresentando.
Na sequência, nós temos o follow-up e o fechamento, que é o acompanhamento e o fechamento, é o que você precisa fazer junto aos seus convidados, né? Esse acompanhamento e fechamento vai fazer com que o dinheiro realmente chegue, né? O dinheiro está no acompanhamento. É realmente o segredo, né? Se a gente pegar, por exemplo, a ideia da venda, quando nós temos essa predisposição para a venda, e nós acompanhamos essa outra pessoa que entrou focando em venda, quando nós acompanhamos essas pessoas na ação, elas atingem o resultado com dinheiro no bolso, e a tendência é que elas se envolvam cada vez mais, né? Então você precisa fazer a pergunta durante esse acompanhamento para que você tenha um bom fechamento, né? O que que a pessoa mais gostou? Deixa a pessoa falar, né? Durante esse processo de apresentação dos negócios dentro dessa construção. Você faz a pergunta e escute mais do que você precisa escutar mais do que você fala, porque na medida em que você escuta mais, você vai saber exatamente quais são os pontos de argumentação para que você favoreça a decisão da pessoa, né? Pela sua postura, não pela pressão, ok? Então, o próximo passo, na medida em que a pessoa se decidir para o negócio, você tem que pensar justamente naquela ideia que nós vimos lá atrás, desenvolvimento de pessoas, treinamento, né? Treine essas pessoas, ok? E promova a duplicação desse conhecimento, né? E aí, o primeiro passo nessa tomada de decisão é você atentar para o passo um dos 12 passos, né? A definição do motivo. Você precisa entender qual o motivo que a pessoa decidiu fazer o negócio, o porquê, né? Procure logo verificar isso para que você saiba a todo momento como conversar com a pessoa, identificando os reais motivos que fizeram com que ela tomasse a decisão de estar no nosso negócio. E aí a ideia é trabalhar junto, ok? Não pela pessoa, né? Infelizmente, no nosso negócio, durante o transcorrer desses 8 anos aí, algumas pessoas elas ficam muito assim, querendo que nós façamos por ela, né? E a ideia é acompanhar, fazer junto para que em algum momento a pessoa caminhe sozinha, ok? A regra é fazer com a pessoa, legal? Então, dentro dessa linha de raciocínio aí, e seguindo na ideia dos pilares de construção, a gente se depara com essa pergunta: o que fazer para obter resultado exponencial nesse negócio? Não é verdade? Essa é a pergunta que muitos fazem. O que fazer para obter resultado exponencial nesse negócio? E aqui eu queria deixar uma dica, acho que não está tão errado, né? Eu queria passar uma dica aí para vocês. Fazer a pergunta certa faz toda a diferença. Essa pergunta ela tem um aspecto positivo, mas é um questionamento abrangente e genérico. O que fazer? Não é? Muitas vezes, lá atrás, quando eu tive a experiência do multinível, né, e as pessoas me apresentaram o plano de negócio, a Amica Paris, foi uma empresa que me propiciou os melhores resultados, mas eu venho de multinível aí a longa data, são 12 anos, né? E nessa trajetória, quando começaram a me falar dos impactos positivos da parte financeira, né, dessa construção, plano de negócio, eu passava o dia pensando em construir rede, eu dormia pensando em construir rede e acordava pensando em construir rede. Olha que interessante, né? Eu acredito que muitos vão se identificar com isso, né? O que isso significa? Nada? Não, significa alguma coisa. Significa alguma coisa. E os que se identificaram com isso não se sintam ofendidos, porque isso aqui é um nível estagnado de consciência do que realmente precisa ser feito. Quando nós fazemos essa pergunta, o que fazer? Parece que é uma pergunta bem elaborada, né? Não que ela esteja errada e vocês vão entender por quê. Então, quando nós fazemos essa pergunta, o que fazer, é um nível estagnado de consciência. Por outro lado, quando nós perguntamos como fazer, né? Pensem sempre na ideia da construção, porque o foco é construção. Como fazer para obter resultado exponencial nesse negócio? Faz toda a diferença. A semelhança, a ideia é construir rede, mas o questionamento é direcionado. Olha que interessante. O que fazer, como fazer? Como fazer significa dizer que você quer efetivamente agir. Questionamento direcionado.
A semelhança está na construção de rede, que é o fundamento, né? Para que você avance no plano de carreira da empresa, é o fundamento. Mas olha a diferença. Quando você tem essa consciência direcionada, você vai desenvolver um patrocínio responsável que passa pelo acompanhamento. Você vai ter condições de alavancar o seu negócio com estratégias bem definidas. Você vai duplicar isso com uma boa comunicação na sua rede, porque o seu foco é compartilhar experiências e conhecimento. Olha que interessante, né? Dentro dessa linha de raciocínio, aí a diferença do, da expressão como fazer. Consciência de um posicionamento direcionado, estratégico para a tomada de decisão ação. Então, quando você tem essa consciência de posicionamento, direcionamento, quando você sabe para onde você vai caminhar, você vai tomar a decisão para agir, porque o seu questionamento é direcionado. Como fazer é bem diferente do que o que fazer. Parece nada, mas é muita coisa. Então, quando você visualiza dessa maneira, que é a segunda parte que nós estamos falando, você está num nível máximo de consciência, um nível máximo de construção, um nível hardcore, né? Vamos dizer assim. Ok? E aí, naturalmente, nós precisamos falar da mentalidade do construtor de rede, né? O construtor de rede, ele precisa ter uma persistência. A maioria desiste cedo demais, isso é verdade, né? A maioria desiste cedo demais. Quando eu comecei o meu negócio lá atrás, né, eu estava tão focado diante de outras atividades que eu tenho, quem me conhece sabe, né? Muitas vezes eu tinha que adiantar o meu expediente, né? Ou seja, o que era sair 6 horas da manhã, 6h30, né, e estar pronto às 5 da manhã, eu tinha que levantar às 4h30, quando eu começava a fazer o mapeamento de rede, para definir o que eu precisava fazer para obter o resultado. Então, essa persistência de insistir, não é? Eu acho que é o diferencial. Insistir, persistir, ter resiliência. Existem vários adjetivos que eu poderia utilizar aqui, mas vamos ficar na persistência, não é? Não desista fácil. Você vai ver realmente o oceano azul se você permanecer. E aí a gente tem um exemplo, né? Se você quer ver os frutos, primeiro você tem que cuidar da raiz, não é verdade? Ninguém tem acesso aos frutos sem antes cuidar ali da raiz, de plantar a semente, enfim, ver coisa desenvolver. E quando a gente fala desse desenvolvimento, naturalmente, nós precisamos ter uma mentalidade de longo prazo. 2 anos, 5 anos, 10 anos, né? 2 anos, 5 anos, 10 anos. No nosso negócio, quem é das antigas que está aqui acompanhando o treinamento sabe, não é? Que muitos alcançaram a graduação emblemática de diamante em um mês, né? Em 3 meses, né? Em 180 dias, 6 meses, a minha trajetória foi de 180 dias para alcançar a graduação de diamante. Olha que interessante, né? Mas a graduação de Royal Diamante aconteceu 3 meses depois. Olha como a construção, ela em algum momento, ela engrena e começa a correr, não é? Então, esse foco, essa superação que você tem para os desafios, no início é fundamental, porque em algum momento essa velocidade ela é natural, mas você precisa suportar essas dificuldades, né? Então entenda que o nosso slide ele está sendo realista, né? Você vai ver a construção com 2, 5 anos, enfim, 10 anos, mas isso pode acontecer antes. Depende de como você está focado, do que você faz, se as ações são acertadas. Legal? Então, dentro dessa linha de raciocínio, eu preciso definir com vocês isso aqui, né? Ou pelo menos passar essa visão. Cuidado com os sabotadores de sonhos, né? Porque essa missão aqui, para muitos, ela é uma missão inalcançável. E aí, às vezes, a gente tem sabotador de sonho dentro da nossa própria casa, ok? Às vezes é o nosso vizinho, né? Às vezes é a quem a gente caminha esporadicamente, mas está ali sempre sabotando os nossos sonhos. Então você precisa estar atento às pessoas que estão na sua convivência, na sua caminhada, porque eles não alcançam e não querem que você alcança. Muitas vezes é isso que acontece. Legal? E aí a pergunta: qual o sacrifício que você está disposto a fazer para construir uma rede? E quando a gente fala de sacrifício, já foi citado um aqui, não é? Muitas vezes a gente tem que superar o sabotador de sonho que muitas vezes está dentro da casa. Mas às vezes o seu sacrifício é a sua carga
área, porque você tem uma outra atividade. Às vezes o seu sacrifício é o seu companheiro, a sua companheira, a sua esposa, seu esposo, seu namorado, enfim, que cria alguma barreira ali, né? Você tem que realmente ter disposição para superar esse sacrifício, não é? Você está fazendo o que precisa realmente ser feito? Essa pergunta precisa ser respondida por você com honestidade. Construir rede é algo que demanda tempo, dedicação e esforço. Então você precisa ser sincero com você. Você está fazendo o que precisa ser feito? É necessário fazer essa pergunta, né? Construtor de rede, quem está no nosso negócio aqui, né, com resultado, nós temos os imperiais aí, temos os diamantes elites aí de referência. Se você perguntar para qualquer um deles, eles vão falar dos sacrifícios superados, vão falar das perguntas e respostas honestas que eles fizeram para eles mesmos para dizer assim, eu realmente estou fazendo aquilo que precisa ser feito. Dedicação, às vezes é fazer sem ter condição. Evidente que a gente não vai, assim, passar do limite, mas muitas vezes você tem que ir sem vontade, tem que sair na chuva, né? Às vezes o pneu fura, você vai a pé, anda 100 metros para chegar no local que você vai falar do negócio. A questão é realmente você ser sincero com você durante a trajetória dessa construção de rede, porque a recompensa ela vem. A construção de rede ela vai propiciar a você o que eu comentei lá atrás. Se hoje eu estou aqui compartilhando com vocês algum conhecimento, é porque a construção da minha rede me permitiu ser recompensado, não é? Como? Cruzeiro, né? Carro zero, viagem internacional e tantas outras experiências em eventos da empresa, né? É fantástico quando você é chamado ao palco, né? Diante de um trabalho que você teve que se superar e essa experiência realmente ela traz esse senso de felicidade, né? É a recompensa que você alcança ao construir a sua rede. Legal? Chamada para ação. E aí, aqui eu diria que é um plano de ação simplificado, não é? Plano de ação simplificado. O que você pode fazer para, de fato, favorecer o crescimento da sua rede? Em 24 horas, falar com 3 pessoas, não é? Em turnos, de manhã, de tarde, de noite. Ah, não, para mim só dá para falar com as 3 pessoas de manhã ou à tarde. Enfim, você, em 24 horas, pode definir essa meta diária, né? Falar com 3 pessoas todos os dias, né? 24 horas, ok? Pensando em 7 dias, você pode definir essa meta de cadastrar em uma pessoa. Se a gente pensar em um mês, olha só que interessante, né? Quando a gente começa a trabalhar com números, colocar isso na ponta do lápis, a gente favorece resultado, não é? Os números não aumentam. Então, se você pensar assim, como aqui nessa chamada para ação a gente está observando, em 7 dias cadastrar um, né? O mês tem geralmente 4 semanas, não é? Então, em um mês, eu vou cadastrar 4 pessoas. Estou imaginando o melhor dos cenários. Evidente que, às vezes, a gente não vai conseguir, né? Mas a gente tem que sempre pensar nessa definição de meta. Talvez ela, no primeiro momento, seja entendida como inatingível, mas você precisa definir a meta, né? Em 7 dias, cadastrar uma pessoa. Em um mês, você já tem 4 linhas, não é? Isso é bem interessante, né? Definir essas metas, ok? Em 30 dias, você vai duplicar as ações, não é? Você vai fazer e vai promover isso na sua rede, não é? Para que aqueles que querem construir rede tenham condição de também desenvolver essa chamada para ação, vamos dizer, um plano de ação, ok? E aqui eu compartilho com vocês essa frase, né? Saber e não fazer ainda não é saber. Então, tudo que nós conversamos aqui, não é? Tudo que compartilhamos aqui, se eu sei e não parto para a ação, é a mesma coisa de não saber. Então, o que vocês absorveram aqui, 1%, eu sabia tudo. Parabéns, não é? Legal que você já sabe tudo que nós compartilhamos aqui. Você sabe 30%, 50%, 80%. Transforme esse saber em ação. Você precisa agir. Porque se assim não for, realmente você está fadado ao insucesso, né? Então, o nosso negócio é feito de absorção do conhecimento, experiência e prática. Ação. É a ação que vai gerar o resultado, tá bom? Essa frase aí é de Lao Tse, tá bom?
e eu tirei aqui para poder acrescentar aqui na finalização da apresentação, para que vocês possam estar reflexivos naquilo que a gente compartilhou aqui, tá bom? Meu nome é Leonardo Cerqueira, Royal Elite na Amaca Paris. Queria fazer aqui uma observação, a minha esposa, Nubia Martins, né, que deu o apoio aí durante essa preparação, o Rafael Barbosa, meu filho. Acabei não fazendo menção ali no início da apresentação, mas estou fazendo aqui agora, ok? Minha rede social, vou abrir para perguntas, não sei se o Fabrício continua com a gente, não sei se, enfim, queria abrir para vocês aí, se quiserem Tô fazer aqui alguma nos pergunta. bastidores, cara. Se alguém quiser fazer alguma observação, algum adendo, acrescer aquilo que a gente comentou aqui, eu estou à disposição, estou aqui para aprender também, né? O nosso negócio é interessante por conta disso, né? Muitos têm resultados sem nenhuma formação, né? Isso que me encanta no multinível, né? Muitas vezes a gente, no cotidiano, para que a gente galgue cargos, né? A gente precisa se qualificar, graduar, né? Gastar dinheiro com faculdade, e isso às vezes não garante nada. No nosso negócio, não, não é? No nosso negócio aqui, às vezes a gente se depara com um plano de negócio simplificado, produto de qualidade, e se a gente bota essa roda para girar, a gente alcança os resultados, né? Eu não comentei com vocês, mas também sou servidor público, trabalho na Defesa Civil, desenvolvo as minhas atividades